Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ler os versos 42 a 47. Atos 2, 42 ao 47. Ainda ouço folhinhas passando. Atos 2, a partir do 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a ouvir a Tua voz. Que o Senhor me anule, que o Senhor compense as minhas incapacidades e as minhas fraquezas, e que o Senhor fale ao Teu povo nessa noite, apesar de mim, para a glória do Teu nome. É que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. É um dia de festa e eu estava tentando fugir dessa mensagem, porque é uma mensagem, vocês vão ver que não é de tantos sorrisos. Eu pensei, é dia de festa, e quem estava aqui no culto pela manhã viu o louvor, os louvores que o pastorzinho tinha escolhido, festa, alegria, e eu ficando cada vez mais. Mas aí o pregador, convidado, o pastor Osvaldo, lá de Cabo Frio, abriu a Bíblia em Atos. Aí eu falei, não seja o capítulo 2, não seja o capítulo 2. E não foi. Mas ele deu uma passeada por aqui, se você estava de manhã, ele ficava um pouquinho ali, eu falava, sai daí, sai. Mas eu fiquei tranquilo com o meu coração, sabendo que então que eu não estava sozinho, né? Eu estava no mesmo espírito do pastor. Então, porque nós temos que realmente, aquilo que ele falou e a ideia que eu tive, nós estamos comemorando 17 anos. Muita coisa aconteceu, muita coisa foi feita, Deus nos abençoou grandemente, e nós podemos olhar para trás e ficar alegres, mas nós ainda temos muito caminho pela frente. Então, olhar para trás é importante para podermos saber como vamos caminhar para frente. E olhar para trás, no nosso caso, não é apenas olhar para os 17 anos que nós estamos aqui, é olhar para a igreja, no seu nascimento, olhar para a igreja na sua fundação. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós precisamos ser lembrados dos fundamentos da igreja. E, de novo, essa mensagem também é fruto dessa conversa com o Clube do Livro, né? Se você não está participando do Clube do Livro, espere o próximo, eu estou sempre anunciando nos grupos aí. Então, se você quiser participar, esse já está terminando, na quinta-feira que vem já termina. Mas os capítulos que nós lemos na quinta-feira passada foram pesados para nós, porque nos confrontaram, né? E foi a partir dessa meditação que essa mensagem surgiu. Tem uma frase que está no livro, que é do nosso bispo, Walter McAllister, que ele diz, nosso problema não é não querer a Deus, mas querer a Deus
também. Isso aponta para a nossa capacidade de incluir Deus na nossa vida, de querer que Deus faça parte da nossa vida, mas não entregar a nossa vida inteira a Deus. Nós queremos a nossa vida, queremos que Deus participe dela, nós queremos Deus também, mas nós também queremos todas as outras coisas. Nós queremos que Deus esteja presente, nós queremos que Deus esteja conosco, mas nós queremos todas as outras coisas. E isso é um problema. Essa frase vai denunciar algo profundo em nós. Que nós não deixamos de buscar o Senhor, mas nós estamos tentando conciliar essa busca com o amor que nós temos pelos valores desse mundo, pelo amor que nós temos pelas coisas desse mundo. Nós não queremos o reino todo, nós queremos só uma parte. A outra parte é nossa. Então a gente precisa meditar nisso, por quê? E o pastor Oswaldo falou isso também pela manhã. Nós olhamos para a quantidade de sinais e prodígios que havia na igreja, quando lemos o livro de Atos, e ficamos pensando, por que não hoje? Por que não hoje? Tantas curas, tantos sinais. A igreja realizou coisas impressionantes. Na verdade, Deus realizou coisas impressionantes por meio daquela igreja. E olhamos para o livro de Atos e pensamos, por que não hoje? E existem várias explicações teológicas, né? Muitas têm fundamento. Mas, e se for apenas uma questão de que nós apenas não vivemos como eles viviam? Eles tinham um resultado diferente do que nós temos, porque viviam de uma maneira diferente do que nós vivemos. E a partir dessa ideia, e a partir dessa meditação que nós vamos nos aproximar do texto. Vejam o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, a primeira palavra, o primeiro verbo é perseveravam. Eles insistiam, eles estavam perseverando, eles estavam consistentemente vivendo na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vocês percebem que aí tem dois eixos, duas coisas aí têm a ver com Deus e duas coisas têm a ver com o próximo. Vocês percebem isso? A doutrina dos apóstolos, nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Perseverarmos na comunhão tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Perseverarmos no partir do pão tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E perseverarmos nas orações tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então aqui já fica claro para nós que a maneira como a igreja vivia, a maneira como eles estavam vivendo, era pautada nesses 4 pontos, onde 2 apontam para Deus e 2 apontam para o irmão. Naquilo que a teologia chama de eixo vertical e eixo horizontal. E, graciosamente, acaba formando uma cruz, né? Um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, no eixo vertical, nós temos a doutrina dos apóstolos, que é a fidelidade à palavra de Deus, e também temos as orações, que tem a ver com a nossa constância e dependência num relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Um relacionamento dependente. E temos no eixo horizontal a comunhão, que é o compartilhamento da vida. Outra contribuição do pastor Olavo nessa mensagem é que ele explica que a palavra koinonia vem de um radical que aponta para casa comum, ou seja, vida em comum. A igreja precisa ter uma vida em comum.
não um encontro aos domingos, onde a gente se encontra. Isso aqui não é comunhão. Comunhão é o que nós fazemos quando saímos daqui. Quais são os relacionamentos que nós temos entre nós, fora daqui. E o partir do pão, que aponta para a ceia do Senhor, que aponta para participar da mesa do Senhor, mas também tem a ver com o serviço, com nós compartilhando não apenas vida, mas também recursos, servindo uns aos outros. Então, a base dessa igreja, a base da igreja fundada no Pentecostes, porque essa igreja é a igreja que surge logo após a descida do Espírito Santo, logo após o discurso de Pedro, onde 3.000 são batizados e a comunidade começa a se formar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na fidelidade dos ensinamentos de Cristo. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso nos debruçar na palavra de Deus, porque senão nós estaremos afastados do que a igreja deve ser. E eu não vou perguntar aqui, mas não vou pedir para você se apresentar, mas pare para imaginar quantos aqui já leram a Bíblia inteira no seu tempo de cristãos. Nós somos uma geração que não lê a Bíblia, que não lê nada, e está sendo treinada para não ler, porque o mundo nos diz que as coisas precisam ser rápidas. Então, vídeos, hoje, você não assiste mais uma pregação de 40 minutos tranquilo. Se você sentar lá no YouTube, você vai botar uma pregação na velocidade 2. Os jovens, então, é tudo velocidade 2, se tivesse a 3, eles botavam na 3. Estamos sendo treinados para não ler textos longos, treinados para não ver vídeos longos. O que temos é TikTok, ó. Passa o dedo. Não gostou? E quem trabalha com marketing, quem trabalha com vendas, né, e quer usar os recursos de internet, sabe que você tem 3 segundos para prender a atenção da pessoa. Porque se em 3 segundos você não prender a atenção, ela vai passar. Então, os pregadores agora precisam prender a atenção das pessoas, lutar contra a cultura de que não se assiste mais vídeos longos e não se lê mais textos longos. Mas, meus irmãos, Deus se revelou por meio de um livro. Se a gente ama a Deus... Ah, Guilherme, mas eu não gosto de ler. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Mas eu amo a Deus. Tem um monte de coisa que eu gosto, mas eu amo a Deus. Então somos nós que temos de nos adequar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, perseverar na doutrina dos apóstolos. E precisamos perseverar na comunhão. Estarmos juntos, de verdade, compartilhando a vida. Eu hoje fiquei triste, porque eu descobri que tinha uma irmã muito querida, precisando de algo, e ela não falou. Eu descobri depois, já puxei a orelha dela já. Mas a gente precisa saber. Nós precisamos saber. Se eu tiver um problema, meus irmãos, eu vou procurar vocês, tá? Vocês são minha família. Se eu estiver sofrendo, é com vocês que eu vou compartilhar. Se eu estiver precisando de algo, é a vocês que eu vou recorrer. E nós deveríamos todos pensar assim. Nós deveríamos saber do que você precisa antes do seu vizinho. Nós precisamos saber o que você está passando antes do que o seu chefe lá no seu trabalho. Nós precisamos avançar na nossa comunhão, de verdade. Porque existem pessoas sofrendo entre nós desnecessariamente, porque nós poderíamos estar ajudando. E eu não estou falando da igreja como instituição, não. Estou falando de nós, igreja como povo. Porque às vezes vocês podem se ajudar sem mesmo nós, como pastores, ficarmos sabendo.
Mas a igreja está viva, está se socorrendo, está se auxiliando, está avançando e vivendo, sendo bênção. Porque a gente tem essa coisa na cabeça de quando fala igreja, a gente pensa no CNPJ, no prédio e no pastor. Né? A igreja precisa me ajudar. Aí vocês veem a gente pedindo aqui, olha, precisamos comprar 2 ar-condicionados, precisamos terminar a obra na salinha, aí senta aí, não, eu não vou falar com o pastor não, porque a igreja tá com obra e tal. Pode falar conosco, porque a gente vai tentar achar um meio, mas se nós tivéssemos realmente comunhão, esses problemas talvez não saíssem nem dos bancos, vocês mesmos, da convivência já resolveriam. Mas a verdade é que nós estamos como um mundo, vivendo uma individualidade, não um individualismo. Estamos todos fechados nas nossas coisas, nas nossas casas. Nós não compartilhamos nada, só aquilo que é sucesso no Instagram, né? Casamentos em ruínas. Mas quando você abre o Instagram, tudo lindo. Porque a pessoa precisa apresentar lá para o Instagram algo bom. Mas não compartilha o que precisa. E às vezes nós pastores vamos saber que o casamento está passando por problema somente quando o casal entra no gabinete para dizer, estamos nos separando. Porque não vieram antes. Porque não falaram antes. Porque ninguém quer mais abrir a vida. Ninguém mais quer compartilhar. Meus irmãos, se nós não estivermos dispostos a nos expor, não há comunhão. É fragilidade mesmo. Nós precisamos nos abrir. Nós vamos nos ferir no processo? Vamos. Não posso enganar você dizendo que não haverá feridas. Mas se nós quisermos apenas nos proteger, nós vamos perder a comunhão. Precisamos nos arriscar. Precisamos compartilhar. Onde o eixo vertical se enfraquece, ou seja, as orações e a doutrina dos apóstolos, onde ele se enfraquece, a igreja perde poder. Mas onde o vínculo horizontal se rompe, a igreja perde testemunho. Ela passa a ser algo apenas no papel, apenas na teoria, porque a prática da vida cristã é relacional. Não adianta nós termos relacionamento com Deus e não termos relacionamento uns com os outros, porque Deus formou um corpo, Deus formou uma igreja. Nós devemos nos relacionar com Deus e devemos nos relacionar uns com os outros de maneira intensa. As nossas orações ao Senhor precisam ser algo costumeiro, não eventos. Tem que ser algo que faz parte da nossa vida. Acordar e falar com Deus, e passar o dia compartilhando e falando. É o nosso Pai, é o nosso Senhor. Relacionamento. Quando você olhar para o sol, lembre-se que o sol foi criado para que Deus tivesse um relacionamento contigo. Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Tudo o que existe foi criado para que nós fôssemos colocados no mundo e Deus tivesse um relacionamento conosco. Quando você beber uma água, lembre-se, aquela água foi criada para que Deus tivesse um relacionamento com você. Quando você sentar no restaurante e cortar aquela picanha maravilhosa e botar aquela picanha para dentro, lembre-se que Deus deu essa carne para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Tudo o que existe, tudo o que foi criado para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Por isso a oração é algo que deve fazer parte da nossa vida como um todo, e o tempo todo. Porque senão o sol vai ser só um enfeite.
A pessoa que desperdício, o sol ser só um enfeite, porque nós não estamos cumprindo o propósito para o qual o sol foi criado. Então, a vitalidade espiritual da igreja surge quando esses dois eixos estão alinhados, eles estão funcionando. A doutrina dos apóstolos e as orações, a comunhão e o partir do pão. Nós devemos estar participando da vida uns dos outros, meus irmãos, porque senão é um clube, é qualquer outra coisa, não é igreja. Se você entrar e sair daqui e não participar da vida de ninguém, e ninguém participar da sua vida, não é igreja. Se você participa de todos os cultos e não sabe onde ninguém mora, não sabe o nome de ninguém, e você não é conhecido de ninguém, você não se relaciona com ninguém, não é igreja. É um auditório onde todo mundo senta para assistir algo, mas não é igreja. A igreja precisa ter comunhão. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vejam, o temor do Senhor era o solo de onde brotavam os sinais e prodígios. Deus era o centro. Se nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos pessoas que avançam, e você não vê elas preocupadas com nenhuma outra coisa, a não ser o avanço do reino. Eles comem, eles bebem, eles se vestem? Sim. Mas eles estão buscando essas coisas? Não. Eles estão preocupados em avançar o reino, eles estão preocupados com a agenda de Deus, eles estão preocupados em saber o que Deus quer que eles façam. E no caminho, Deus supre as necessidades deles. O que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Que estas coisas? Não são todas as coisas. O versículo não diz todas as coisas. O versículo diz que estas coisas, porque o contexto desse versículo, ele está falando de comida, bebida e vestimenta. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, 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 não. Se você quer todas as coisas, você não quer o reino. Quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar, vai receber de Deus comida, bebida e roupa. E o que Paulo diz? Estai contentes. Mas nós estamos dispostos a isso? Quando nós escolhemos a nossa profissão, nós escolhemos a nossa profissão pensando em quê? Em como ela se encaixa na agenda de Deus, ou como vai ser a minha vida com esse emprego? Quando a gente planeja a nossa agenda da semana, quando a gente planeja o futuro dos nossos filhos, quantos aqui sonham que os seus filhos sejam missionários? Talvez nós, crentes, talvez eu, não sei, eu digo isso, eu me incluo, tá, gente? Se um dia meu filho chegar e falar assim, pai, olha, eu quero largar a faculdade e quero ser missionário lá no Amazonas, eu vou regalar o olho. Pode ser que essa não seja a minha decisão final, mas de primeiro momento, caramba, ele está quase terminando a faculdade. De primeiro momento vai ser isso. Ele está quase terminando a faculdade, já estava se embrenhando para fazer o mestrado, já estava, caramba, agora ele vai para Manaus. Mas filho, não, pai, Deus vai me manter. Como assim, João? Nós somos os primeiros a... Não, peraí, calma aí. Porque o nosso coração está dividido, gente.
O temor do Senhor não é mais o centro da nossa vida. Nós temos temor de várias coisas. Nós temos temor de passar necessidade, temor de ter um futuro diferente. Nós temos um apego a tantas outras coisas que não é ao Senhor. E isso podemos falar o que for, mas isso se reflete na nossa vida, se reflete nas decisões que nós tomamos. Não importa o que a gente diga, se nós pararmos e analisarmos os nossos planos, ali está revelado se Deus é o centro da nossa vida ou não. Eles não estavam buscando os milagres. Eles estavam buscando cumprir a agenda de Deus. Esse era o propósito deles. E enquanto eles estavam cumprindo o propósito de Deus, Deus vinha fazendo os milagres. Tudo que era necessário, tudo que eles precisavam que acontecesse para que a agenda de Deus fosse cumprida, Deus fazia. Nós, como não estamos com a agenda de Deus no centro da nossa vida, e como nós estamos pedindo para Deus fazer aquilo que nós queremos e que nós precisamos, a gente não deveria ficar espantado por Deus não estar fazendo tanto. Porque não é para nós que Ele trabalha. Ele tem uma agenda, Ele tem algo a ser feito. E Ele vai suprir naqueles que estão fazendo a agenda, estão cumprindo a agenda dele. Eles não buscavam os milagres, mas eles experimentavam os milagres, porque viviam rendidos à presença do Deus Santo. Hoje a ausência de sinais talvez não tenha nada a ver com uma ausência de Deus, mas tem a ver com uma ausência de temor. Quando, na verdade, o sagrado não é o centro. E se nós recolocarmos o sagrado no centro da nossa vida, talvez a gente recomece a ver sinais e prodígios. 45. Não, 44 e 45, desculpe. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja viva, ela é desapegada e ela é generosa. E aí a pessoa olha aqui, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, meu Deus, lá veio o Guilherme e vai falar de comunismo. Gente, não tem nada a ver com isso. Os comunistas que querem usar esse versículo para defender a sua causa estão distorcendo a palavra de Deus, mas aqueles que querem escapar desse versículo também estão distorcendo a palavra de Deus. O que tem a ver isso aqui? Aqui nós encontramos o fruto natural desses dois eixos. Natural por quê? Porque, vejam bem, eles não estavam vendendo seus bens, vendendo as suas propriedades e distribuindo entre eles, não era por causa de uma ideologia. Isso revela o que tem no coração deles. Primeiro, esse desapego é escatológico. Em que sentido? Eles sabiam, esperavam e viviam como quem sabe que Jesus vai voltar. Por que eu vou acumular bens nessa terra se Jesus vai voltar? Por que eu vou comprar uma casa? Por que eu vou reter esses recursos se quando Jesus voltar, nada disso vai ter valor? Então, o desprendimento que eles tinham em relação aos seus bens tinha a ver com um anseio, uma expectativa da volta de Cristo. Só que conforme o tempo foi passando, e Deus foi sendo longânimo e demorando na sua vinda, né? Pedro diz que ele não demora, né? Ele não está demorando, ele está simplesmente permitindo que mais pessoas entrem. E nós olhamos, Jesus vai voltar, mas é melhor garantir um negócio aqui, né? Eu não sei quando ele vai voltar, então vamos garantir um negocinho aqui, vamos garantir uma casa de praia, vamos garantir uma casa maior, um carro, né? Vamos garantir uma aposentadoria,
Vamos garantir, porque vai que ele não volta agora, né? Porque a expectativa que eles tinham é que Jesus ia voltar amanhã. A expectativa que nós temos é que Jesus vai voltar um dia. Um dia. E se a gente olhar as nossas atitudes, esse um dia vai ser depois que a gente já tiver morrido. Depois que a gente já tiver desfrutado tudo que a gente puder dessa vida, aí Jesus volta. Você sabia que eu já escutei crente dizendo assim, eu falei assim, eu queria que Jesus voltasse logo. Aí, não, eu já escutei gente dizendo que não. Eu queria ver meus netinhos crescerem. Gente, é ilícito querer ver os netinhos crescerem? Não. Mas tem como comparar você ver os seus netinhos crescerem com a consumação da obra do Deus Todo-Poderoso na vida da sua igreja? Também não. Corações divididos. Eu não quero que Jesus volte porque eu quero ver meus netinhos crescerem. Isso é só um exemplo. Então, esse desprendimento que eles tinham tem a ver com o eixo vertical, ou seja, escatológico, na expectativa de que Jesus voltaria amanhã. E se ele vai voltar amanhã, eu não estou preocupado em fazer poupança, eu não estou preocupado com emprego, eu estou preocupado em anunciar o reino. Eu quero que mais pessoas sejam salvas, eu quero atingir a agenda de Deus. Era com isso que eles estavam preocupados. Então, eles não acumulavam nada, não guardavam nada. Eles iam fazendo o que tinham que fazer, e Deus vinha suprindo as suas necessidades. Era isso que eles estavam fazendo. E por isso Deus supria as suas necessidades. E no eixo horizontal, eles faziam isso por quê? Porque eles zelavam pelo bem comum. Eu não posso ter algo enquanto o meu irmão não tem. Eu não posso estar vivendo de um jeito enquanto o meu irmão está passando necessidade. Eu não posso ter uma sobra aqui enquanto tem uma falta ali. Era essa a visão. Não tem a ver com ideologia política, não tem a ver com economia, tem a ver com relacionamento. Relacionamento deles com Deus e o relacionamento com a igreja. Eles não queriam ver ninguém passando necessidades. Se tinham como suprir, eles supriam. Então o trabalho deles, as posses deles, deixaram de ser um fim em si mesmos, para ser um meio de missão. Paulo trabalhava para poder pregar. Olha que diferença. Ele trabalhava para poder pregar. Então, o objetivo maior da vida dele era pregar. Trabalhava só o necessário para que ele pudesse pregar. Trabalhei aqui, já resolvi, já tenho o almoço de hoje. Agora eu posso pregar. Amanhã eu vejo o almoço de amanhã. Porque a prioridade dele era pregar. Nós estamos preocupados com os próximos 10 anos da nossa vida. E talvez, quem sabe, um dia, dedicar a vida ao Senhor. Eu mesmo falava, não, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus com mais tempo. E foi o que eu fiz, meus irmãos. Erradamente. Poderia estar servindo a Deus muito antes. Mas eu confiei na minha aposentadoria. Eles não vendiam seus bens por ideologia, mas por amor. E onde o amor governa, as necessidades param de dividir as pessoas e passam a unir as pessoas. Onde havia necessidade, havia providência, havia sustento. 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos.
diariamente. Eles estavam todos os dias reunidos em oração. Todos os dias. Eles estavam todos os dias indo de casa em casa. Todos os dias. Por isso eles sabiam as necessidades uns dos outros. Por isso eles podiam compartilhar dos seus bens uns com os outros, porque participavam da vida deles. Eu não conheço a maioria de vocês. E eu sou o pastor. Eu não sei onde a maioria de vocês mora. E quase a maioria de vocês também não sabe onde eu moro. Isso está errado. Isso está errado. Porque assim não podemos ter comunhão. E compartilhar as necessidades se torna algo estranho. Porque nós não compartilhamos as nossas necessidades porque nós não temos comunhão. Como é que eu vou dizer para um estranho que eu estou precisando de ajuda? A verdade é que nós somos estranhos. A maioria de nós. E talvez estejamos aqui, eu estou aqui há 10. Talvez você esteja aqui há 17, que é a idade da igreja. E ainda assim somos estranhos. Estranho é isso. Nós estarmos esse tempo todo na mesma igreja e ainda sermos estranhos. Nós precisamos mudar isso. Então, se a gente está olhando para frente agora, Deus nos abençoou grandemente. E essa igreja não é uma igreja só de problemas, e a igreja de Atos não é a igreja de perfeição. Pode parecer que eu estou fazendo esse contraste, não é. Porque se a igreja de Atos, a igreja primitiva, fosse uma igreja de perfeição, nós não teríamos nenhuma carta escrita no Novo Testamento. Se você pega as cartas, elas são lá tratando problemas da igreja. A igreja tinha problemas. Ela não era perfeita. E nós não somos só problemas. Nós também temos virtudes. Deus também nos usa das nossas limitações. Não pense que é uma acusação da igreja primitiva contra a igreja atual. Mas nós precisamos rever os nossos conceitos e buscar o que a palavra nos fala como fundamentos da igreja. Diariamente perseveravam unânimes, juntos, na mesma ideia, no mesmo espírito, no templo. Buscando as mesmas coisas, buscando a face de Deus, tendo os mesmos objetivos. Porque os objetivos não eram individuais, eram os objetivos do reino. E partiam o pão de casa em casa. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Porque se nós partirmos o pão de em casa, nós vamos ver o irmão que está precisando da geladeira consertada, nós vamos ver o irmão que precisa do telhado consertado, nós vamos ver o irmão que precisa consertar a privada, sei lá, alguma coisa. São coisas simples, meus irmãos, que fazem muita diferença. Você poder capinar o quintal de uma senhora que não consegue mais capinar o quintal. Você poder pintar a casa de uma irmã que não tem condições de contratar um pintor. Ela até consegue comprar tinta, mas ela não consegue contratar um pintor. E nós podemos nos abençoar de maneira inimaginável se nós realmente tivermos comunhão. Quantas das nossas dores seriam aliviadas se nós vivêssemos de fato em comunhão? E aí, eles louvavam a Deus e contavam o quê? Com a simpatia de todo o povo. Eu sempre tenho dificuldade de conciliar esse versículo com a ideia de que a igreja sempre vai ser perseguida, porque é uma outra afirmação, né, de que a igreja vai ser perseguida. Se você for fiel, você será perseguido. Mas aqui tem a ver com as pessoas, não com a estrutura do mundo. A igreja ela vai ser perseguida pelo mundo, como um sistema. O sistema mundano vai sempre ser contrário à igreja. Mas quando nós vivemos em comunhão, nos eixos vertical e horizontal, as pessoas que estão ao nosso redor vão olhar para nós e vão falar. Porque que Jesus disse o quê? Amem uns aos outros assim como eu vos amei.
para que as pessoas saibam, conheçam o Pai. É o nosso amor que vai apresentar o Pai. Mas a igreja hoje, nós como igreja hoje somos conhecidos como? Somos pessoas agradáveis, somos pessoas confiáveis, como as pessoas comuns. Eu não estou falando do sistema, eu estou falando dos nossos vizinhos, eu estou falando dos nossos colegas de trabalho, eu estou falando das pessoas que estão ao nosso redor, como nós somos vistos. Porque se nós estivermos obedecendo a Deus, vivendo, perseverando na doutrina dos apóstolos, se nós perseverarmos na comunhão, no partir do pão e nas orações, as pessoas ao nosso redor vão olhar e vão falar: tem um negócio ali, tem um negócio bom ali. É estranho, mas é maneiro. Eu quero ver que negócio é esse aí, que isso é esquisito. Mas nós não estamos sendo assim. A igreja hoje está cada vez mais odiosa. E eu converso cada vez mais com pessoas que, olha, pô, Tartaruga, você é legal, mas a igreja, eu não quero ser só eu de legal. Eu quero que eles entendam o amor de Deus. E às vezes a gente atrapalha as pessoas a conhecerem o amor de Deus. Nós estamos atrapalhando as pessoas a conhecerem o amor de Deus, porque a gente não está cumprindo esses fundamentos. E aí, essa comunhão, essa alegria e singeleza de coração, era um perfume que atraía. E quem acrescentava as pessoas à igreja? Vê aí a última parte. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Outra contribuição do pastor Oswaldo nessa mensagem de hoje. Agora a gente tem que fazer estripulia para tentar converter uma pessoa. Estratégias e agendas, e movendo mundos e fundos, e pensando em como fazer, e é peça de teatro, e é filme, e vai para a praça, não vai para a praça, bota a banda, não bota a banda, e aí como é que a gente... Tentando alcançar uma pessoa. Eles estavam apenas vivendo, e Deus acrescentava as pessoas. Eles estavam apenas sendo. E enquanto eles eram, Deus fazia. Talvez nós estejamos fazendo muito e sendo pouco. Nós estamos mais preocupados em fazer coisas para aliviar a nossa consciência religiosa, dizendo que nós estamos fazendo algo, mas porque a gente não quer pagar o verdadeiro preço, que é de ser algo. Que é muito mais fácil fazer algo do que ser. Então a gente precisa olhar para esse horizonte. Na vida dessa igreja, não tinha separação entre o culto e o dia a dia. Eles adoravam no templo e partiam pão de casa em casa. Era a vida litúrgica do culto e a vida comunitária nas casas. O certo de uma igreja não é acabar com o culto e viver só nas casas. Ou ter só o culto e não viver nas casas. A igreja precisa viver o culto litúrgico, congregacional e também nas casas. Precisamos, porque senão não estaremos vivendo como Deus planejou. Não tem essa divisão de culto e cotidiano, ou seja, cada mesa era um altar e cada lar era um templo. Nós precisamos aprender. Deus acrescenta onde há vida.
e a vida onde Cristo é tudo. Não tem a ver com marketing. É o mover de Deus. Eu hoje penso em várias coisas de marketing. E quando eu compartilho com a igreja, eu digo, gente, isso aqui não é evangelismo não, isso aqui é marketing. Quem já me ouviu falar nas reuniões, eu falo. Eu digo. Quando eu apresento um projeto para o pastor, para os líderes, eu digo para eles, olha, isso aqui é marketing. Mas a gente precisa aprender a se mover e ser de modo que Deus faça, que Deus haja. Então, se a gente quer, meus irmãos, seguir sendo uma igreja viva, nós precisamos atentar para esses dois eixos que sustentam a igreja. O amor à palavra e a dependência na oração, como eixo vertical, e a comunhão verdadeira e o serviço generoso, como eixo horizontal. Quando esses dois eixos se alinham, aí nós vamos ver o Espírito soprando com poder. O que eu vejo, meus irmãos, de coisas aí na internet, nas igrejas, ditas como sendo o poder de Deus, são coisas terríveis, que não acrescentam absolutamente nada. Homens vestidos de jeitos esquisitíssimos, cultos acontecendo de jeitos estranhíssimos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então não tem nada a ver com o mover do Espírito. O mover do Espírito transforma vidas. O mover do Espírito ressuscita mortos e traz o pecador ao arrependimento. Uma igreja avivada é uma igreja onde os pecadores se convertem. Essa é uma igreja avivada. Não importa se faz barulho ou se não faz barulho. Não importa se dança ou se não dança. Se bate palma ou se não bate palma, não importa. Os pecadores estão se convertendo, as pessoas estão abandonando os seus pecados, então o Espírito Santo está agindo. Então que os próximos anos da nossa igreja sejam marcados por essa cruz, do eixo vertical e do eixo horizontal, para a gente poder ver Deus agindo. Queremos ser uma igreja onde a palavra nos molda, onde a oração nos sustenta, onde a comunhão nos une e onde o partir do pão nos lembra quem nós somos. Nós somos um só corpo para a glória de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor Gilson, você quer falar? Bora. Pode ser depois. Não vou não. Eu sei que o pastor Guilherme já disse que não é uma comparação entre o modelo da igreja primitiva e a igreja de hoje, para criticar a igreja de hoje como sendo distante do ideal e dizer que lá a igreja era o ideal, a igreja pronta. Mas na semana passada, falando de Tessalonicenses, a gente também percebia o apóstolo destacando, né, que aquela igreja, ele queria ver progresso naquela igreja, como a gente quer. A gente quer ver progresso. Vocês têm um minutinho? Senta, por favor. Já vamos terminar. Só para vocês não ficarem em pé. A gente quer ver o progresso, a gente quer ver a igreja crescer, a gente quer ver a igreja amadurecer. A gente quer ver a igreja se tornar uma igreja viva, avivada, para a glória de Deus. E o nosso papel aqui é estar sempre usando a palavra para trazer esse encorajamento, para trazer
disciplina quando necessário, mas a gente também vê que, embora haja um caso ou outro, como a nossa irmã que ele mencionou, né, que não teve coragem de dizer que estava precisando de uma ajuda, que estava passando por uma necessidade, a gente, em contrapartida, sabe que tem pessoas que estão fazendo algo como se fosse essa igreja lá primitiva. Um irmão estava pronto para me levar para o hospital na quarta-feira, para permanecer lá durante o tempo que eu fiquei. E o que ele fez comigo, eu sei que tem outras pessoas fazendo com irmãos que estão em tratamento também. Então, eu só queria, para não parecer, né, que era uma crítica que o pastor Guilherme estava fazendo, de que não há pessoas na igreja que estejam com o coração aberto. Essa própria questão da iniciativa que ele mencionou, que não tem de partir da gente, de dizer, ajude alguém, que isso pode fluir nesses relacionamentos horizontais. A gente também sabe disso. Às vezes a gente até esquece de mencionar todas as pessoas. Hoje a gente falou do Admar, mas tem outras pessoas que têm se prontificado, que doaram e têm feito ações como a do irmão Admar, doando a nossa estrutura ali, como é que é o nome aquilo, um biombo, o aquário da bateria. Tem irmãos que nos ajudam doando caminhões de areia para todas as obras que a gente vem fazendo ultimamente. Então, a gente também tem esse cuidado de gratidão, né? Obrigado pela acolhida do pregador hoje de manhã, que teve onde ficar, teve onde dormir. Somos gratos pelo espírito participativo, pela generosidade. Por você, eu sei de pessoas que se importam, que se preocupam, que ligam e dizem, está precisando de alguma coisa? Pode contar comigo. Precisa que eu faça uma comida? Precisa que eu arrume a casa? E eu sei que não é só comigo, tem pessoas fazendo isso, se prontificam em ajudar o pastor Guilherme, tem essas iniciativas entre a gente também. O que nós almejamos é que a gente continue progredindo, que a gente continue avançando como comunidade. Eu falei aqui já faz algum tempo, quando vamos ao hospital visitar um irmão, eu queria chegar lá e a pessoa dizer assim, nem precisava vir o pastor, porque já veio tanta gente aqui me visitar, já veio tanta gente orar por mim, para a gente ver que existe esse cuidado pastoral de uns para com os outros, não necessariamente do púlpito para com a igreja, mas nesse sentido também horizontal, de corpo. Então, obrigado, pastor Guilherme, tá bom, por me permitir fazer esse aporte aqui. Já tinha sido abençoado pela palavra, mas eu queria dizer isso, é uma forma também de agradecer o cuidado comigo, a preocupação comigo, de saber, vai precisar de alguma coisa ainda, está precisando de alguma coisa, precisa que arrume a casa, precisa que cozinhe. Não, graças a Deus, está tudo bem, está tudo no seu lugar, tá bom? Vamos orar? Vem para cá. Ficar de pé de novo. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações e nos exortar naquilo que é necessário e também nos mostrar aonde a virtude já está brotando. Sabemos, ó Deus, que temos muito que avançar e muito que crescer, mas nós somos gratos por esses 17 anos. Somos gratos por tudo que o Senhor já fez por meio dessa igreja. E somos gratos a Deus por tudo que o Senhor ainda vai fazer por meio dessa igreja. Então, Senhor, que o Senhor possa ministrar nos corações dos meus irmãos aquilo que eu não fui capaz,
Que o Senhor possa, ó Deus, pregar e completar e corrigir aquilo que talvez eu tenha passado de maneira imperfeita, mas eu sempre me surpreendo, Deus, com a maneira como o Senhor ministra nos corações dos meus irmãos. E às vezes os irmãos vêm falar comigo sobre uma mensagem, sobre uma palavra, e eles foram abençoados de uma maneira que eu mesmo não tinha pensado e não tinha planejado. Então eu peço a Deus que o Senhor faça isso. Que o Senhor transforme em bênção todas as palavras proferidas nesse púlpito, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.